ao Hora do Enem 2021, o mais tradicional e importante programa diário sobre o Enem da TV brasileira. Estamos conectados mais do que nunca e vamos juntos para alcançar um ótimo resultado, pois esse ano o nosso apoio vai muito além do que você assiste aqui na TV Escola. No programa de hoje, vamos entrevistar o secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Conte Bittencourt. E você vai saber como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e assistir também a teleaula do dia apresentada pelo Lande Vieira, uma super aula temática de biologia abordando genética e ecologia. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa com a Janela para o Enem, apresentando um pouco mais sobre o coach com Eduardo Casarotto. Então pegue seu material, concentre-se, fique ligado, porque tá na hora do Enem! E no bate-papo de hoje nós temos a honra de receber o secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Plínio Conte Bittencourt. Tudo bem, secretário? Bem-vindo à Hora do Enem 2021. Prazer ter você aqui. Tudo bem, Tatiana. Eu é que tenho um prazer enorme, satisfação de estar na TV Escola, conversando com você e podendo colaborar um pouco nesse momento tão importante na vida de milhões de jovens, que é o Enem, que é o processo de fechamento de um ciclo na vida deles, que é o ciclo da educação básica, e o início de um novo ciclo, que é o ingresso no ensino superior, na educação superior. Então, é muito importante esse programa de vocês, a Hora do Enem, para acompanhar um debate importante na vida escolar, não é? Na vida acadêmica desses meninos. Estou aqui à sua disposição. Qual o conselho que você daria para esse estudante nesse momento, para eles se prepararem para essa prova? Tatiana, primeiro, muita tranquilidade. Segundo, organização, entendendo que o exame do Enem é um exame onde você acumula conteúdos de conhecimento de aprendizagem de todo o ciclo básico da educação. Então, ele vai ter que revisar, né, conteúdos de todo o período, desde o ensino fundamental dele. Então, a organização, a tranquilidade, para que você não deixe acumular conteúdos, né, para que você possa fazer um planejamento adequado de revisão dos anos anteriores ao ano de terminalidade, que é a terceira série do ensino médio. Isso é fundamental para não se acumular conteúdos naquilo que chamamos de reta final. Sim. A reta final é uma reta mais de um relaxamento com leitura, né, um relaxamento com, né, absorção de temas contemporâneos para a prova de redação, que tem um peso importante no exame do Enem. Agora, eu diria tranquilidade, planejamento e organização. Se fizer isso, o candidato chega às vésperas do Enem devidamente preparado. Com certeza. Agora, secretário, quais são as providências que as escolas estaduais estão tomando para minimizar esse afastamento que a gente teve que ser forçado por causa da pandemia? Boa pergunta, Tatiana. Nós começamos agora, segunda-feira, dia 12, um programa chamado Regresse Seduc. Nós estamos abrindo aí aulas de revisão, foram quase 2.000 alunos já estão frequentando, se matricularam e já estão frequentando desde segunda-feira, de forma remota, aulas de revisão dos conteúdos do ano passado. São alunos, Tatiana, que já concluíram o ensino médio na rede estadual em 2020. Como tivemos um período muito longo da quarentena com afastamento escolar, a SEDUC agora ofereceu um retorno desses alunos para um programa de revisão. São aulas de revisão nas disciplinas escolhidas pelos alunos. Então, começou segunda-feira, estamos muito animados. Com relação aos alunos que estão matriculados em 21, já olhando o Enem desse ano, nós melhoramos o nosso programa de educação remota. Hoje nós temos um
link patrocinado na rede. Nós temos um aplicativo com conteúdos de revisão desenvolvidos pelos próprios professores da rede, aulas de vídeo revisão, podcast, PDF de material impresso que está sendo distribuído para aqueles alunos que não têm nenhuma conexão e nem um dispositivo para ter a conexão. E a partir do dia 1º de maio, eu acho que mais precisamente o dia 13 de maio, em função dessa semana de feriados que nós enfrentamos há 10 dias atrás, nós vamos começar com as aulas síncronas, com aquelas aulas ao vivo. Esse primeiro período, nós estamos só com conteúdos gravados de revisão de 2020. A partir de maio, nós já passaremos a ter no nosso aplicativo o dispositivo para que os professores tenham a sua aula remota ao vivo. Muito bom. E, secretário, para finalizar, uma mensagem para esse aluno que está escutando a gente. Olha, ânimo, disposição, cuida da saúde, como eu falei, se organize, e lembre-se que o caminho é esse, o caminho é a educação, o caminho é a sua formação. Educação é um processo permanente, não acaba nunca. E é importante o Brasil estar avançando cada vez mais, especialmente no volume de jovens e adolescentes, buscando ingressar nessa nova fase do ensino, da educação deles, que é o ensino superior. Parabéns a todos vocês e que tenham aí uma jornada pré-ENEM exitosa, para que, quando chegar o ENEM, sejam plenos aí na pontuação e possam fazer as escolhas das universidades que pretendem frequentar em 2022. E parabéns a você e a todos do programa Hora do ENEM, que é uma bela prestação, de apoio, de utilidade pública e educacional aos alunos do Brasil. Olha, Conte, muito obrigada pela sua presença. Esse é o secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro, o secretário Plínio Conte Bittencourt, participando aqui da Hora do Enem. Muito obrigada, secretário, pela presença. Obrigado, Tatiana. Até logo. Um abraço em todos. Nesse ano de 2021, depois de longos meses sem aulas presenciais e falta de condições para a preparação efetiva e abrangente das provas do Enem, a TV Escola está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil um curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na TV Escola. Contando com a parceria do Colégio 24 Horas e do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais do curso online do QG. Exercícios e materiais de apoio e mini simulados inteligentes, além de uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando sempre os conteúdos mais cobrados na prova do Enem e tendo referências das habilidades que facilita assim a comunicação e a compreensão da programação. Para participar, procure secretarias de educação da sua região, os líderes de comunidade, organizações sociais ou até mesmo uma empresa que tem acesso ao projeto. Acesse também o nosso site. Saiba como aderir a esse curso de apoio do reforço intensivo da Hora do Enem 2021, que você pode fazer de casa, da escola, do trabalho, sozinho, em grupo, contando ou não com a ajuda de professores e facilitadores. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hora do Enem no ar, hoje é dia de Biologia. Bom, agora sim, vem pra cá, professor Eduardo Galves. Fala, Lange! Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Hoje, genética. Sim. Pra quem não tá 100% aí no assunto, por onde ele estuda, assim, o que ele tem que saber? Então, Lange, a genética a gente começa com os conceitos básicos de genética. Todo material didático, todo livro de ensino médio tem sempre no seu primeiro capítulo essa parte de conceitos básicos. Aí ele vai ver o quê? Ele vai ver a definição de gen, ele vai ver a definição de cromossomo, definição de cromatina, aquela pegada do que é um homozigoto, um heterozigoto,
o que é um gene dominante, o que é um gene recessivo, e esses conceitos eles são extremamente fundamentais para que o aluno consiga acertar qualquer questão de genética no Enem. Uma questão que a gente vai ver daqui a pouquinho é sobre reprodução. É Sim. uma área bem específica da genética. Sim, a gente trouxe essa questão porque é uma das questões que parecem ser uma questão fácil. Quando a gente fala assim, reprodução sexuada, assexuada, o aluno pensa logo, vai vir uma questão fácil. E essa questão, ela não é fácil. Essa questão é uma pegadinha imensa e eu vou te mostrar lá o que vai confundir o aluno na hora da questão. Mas vai mostrar agora, partiu? Vamos nessa? Simbora. A tão falada questão é a 83 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo, professor. Vamos nessa. Questão 83, então, ela começa dizendo o seguinte: a reprodução vegetativa de plantas por meio de estacas é um processo natural. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas em escala comercial. A base genética dessa técnica é semelhante àquela presente no ou na, dá uma olhada nas opções. Olha o que a questão pega o aluno. Letra A, transgenia. Letra B, clonagem. Letra C, hibridização. Letra D, controle biológico. E letra E, melhoramento genético. Ela começa a falar de estaca, ela fala de reprodução vegetal, que é uma reprodução natural, mas quando o aluno pega as opções, ele fica desesperado, porque eu tenho conceitos de clonagem, eu tenho conceito de melhoramento genético, eu tenho conceitos de transgenia, hibridização, e o aluno fica completamente perdido. Mas aí, fala lá, reprodução vegetativa, tipo, por meio de estacas. Me ajuda aí, o que seria por meio de estacas? Vamos lá, vamos entender isso. O que é a reprodução por meio de estaca? É um tipo de reprodução super tradicional que a gente faz, inclusive, em casa, em algumas espécies. O que é isso? A gente só não sabe o nome, A gente não sabe o nome. Exato. É isso que pega o aluno. Lange, o que é reprodução por estaca? Tu chega lá, tem a arvorezinha, tá ligado? Tu chega lá, quebra um galho, show. Aí tu pega aquele galho, enfia na terra. Acabou. Isso é reprodução por estaca. É nada mais, nada menos do que a gente chama de brotamento. É pegar lá um broto, tá? Pegar um galhozinho e você replicar. É uma forma de reprodução que é sexuada ou assexuada? Assexuada. E, na verdade, o que o cara tá fazendo ali? Vamos lá. Ele tá trocando gameta? Não. Se é assexuada, não tá trocando gameta. Envolve aumento de variabilidade genética? Também não. Eu não tô mexendo em variabilidade da espécie. Quando eu quebro o galho de uma planta e enfio ela no solo, deixando bem claro que nem todas as espécies a gente consegue fazer isso, ok? Coloquei um monte de galinho. Aí o que vai acontecer? Essas plantas que vão surgir são plantas geneticamente idênticas à original. Sim. Então, na verdade, o que o cara tá fazendo ali? Clonando. Clonando, exatamente. E agora olha na questão de volta. Olha na letra B. Clonagem. Clonagem. O Enem costuma cobrar mais genética humana ou vegetal? Tem essa divisão ou não tem? Tem sim, Lange, tem sim. Vou falar um pouquinho do histórico do Enem, bem rápido, tá? De 2009 até aproximadamente 2013, o Enem não falava em planta. Era basicamente genética animal/humana. Técnicas como a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase para ler DNA, a eletroforese. Mas de 2013 para cá, o Enem foi acrescentando devagarinho os conceitos de botânica, foi aparecendo uma angiosperma ali, uma briófitazinha ali, e ano passado a gente chegou no auge. Ano passado a gente teve 2 questões de botânica em 15 na prova de biologia do Enem. Então é um assunto que o aluno tem que começar a ficar ligado. A botânica, a genética vegetal, ela tem aparecido e a gente tem que ficar cada vez mais atento a esses princípios. O surgimento de uma nova tendência? Cara, provavelmente sim. Para quem quer se aprofundar na genética, qual a sua sugestão? Seguir o padrão. Conceitos básicos, depois, genética mendeliana clássica, não tem caído. Mas se cair, o aluno tem que estar preparado. E depois partir para a genética que a gente chama de genética molecular, que é o que mais tem sido cobrado depois dos conceitos básicos. O que é a genética molecular? É aquela parte que a gente entra no núcleo celular, fala da composição do DNA, fala da duplicação do DNA, fala da síntese proteica, regulação gênica, as mutações cromossomiais. Isso aparece pra caramba no Enem. Então, pra mim, o caminho é esse aí. Pô, mas a gente já falou de genética. Sim. Agora a gente vai falar de um assunto que aparece em 37% das questões de biologia. A gente vai falar de ecologia. Exatamente, cara. Por que aparece tanto? A gente tem uma pegada, nas últimas 2 décadas, uma pegada muito ambiental no mundo inteiro, né? Isso não é só em nível Brasil, não. A ecologia aborda sustentabilidade,
energias renováveis, aborda a questão do lixo, aborda a questão do meio ambiente, dos biomas. Então, é uma tendência não só da prova do Enem, é uma tendência global essa pegada de meio ambiente. E a questão que a gente vai ver fala sobre o fluxo de matéria e energia. O que seria isso? Um dos principais elementos da ecologia é o estudo das cadeias alimentares, também chamada de cadeias tróficas. Dentro dessas cadeias alimentares, a gente tem esses dois temas que são bem distintos um do outro. O fluxo da matéria, na verdade, é o fluxo dos elementos químicos ao longo da cadeia alimentar. Vamos lá. Uma cadeia alimentar ela tem níveis tróficos. O primeiro nível trófico é sempre o produtor. O segundo nível trófico, um consumidor primário. E assim por diante. Consumidor secundário, terciário, quaternário, ponto. O fluxo da matéria é como os elementos químicos, ou seja, como a matéria ela é transferida de um cara para o outro. O produtor, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, ele assimila essa matéria. O consumidor, ele transforma essa matéria ao longo da cadeia. E o último nível trófico são sempre os decompositores. Então, as bactérias e fungos, eles degradam essa matéria e devolvem os nutrientes, fazendo o quê? Um ciclo. É daí que a gente pega um outro tema da ecologia, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que são os ciclos biogeoquímicos. Nesses ciclos, a gente vê o fluxo da matéria, como que a matéria passa ao longo dos níveis tróficos. Já o fluxo de energia é completamente diferente. A energia, ela é assimilada pelo produtor e ela é transferida aos consumidores. Só que a gente tem perda de energia ao longo dos níveis tróficos. E esse é um dado bem importante. Quanto de energia a gente perde a cada nível trófico? A gente perde cerca de 90% da energia. Ou seja, cara, é muita coisa. E aí tem uma pegada contextualizada bem legal aqui. Por que a pecuária é um impacto ambiental muito grande? Essa pegada é bem interessante. Tem uma pegada não só ambiental, como uma pegada social também. A pecuária, eu estou criando geralmente boi, galinha, porcos. E esses caras, eles são consumidores primários. Correto? Se eu estivesse usando a mesma área para cultivar produtores, eu teria 90% de energia a mais disponível para alimentar essa galera. Então, quando eu salto um nível trófico, quando eu vou do produtor para o consumidor primário, eu estou jogando fora 90% da energia que estaria à disposição da população. Então, a gente deveria investir muito mais em cultivo de produtores e menos em criação de consumidores primários. Então, sem os produtores, nada disso aconteceria. Nada disso. A gente precisa do produtor para quê? Para trazer a energia para o sistema. Tem dois tipos de produtor: o fotossintetizante e o quimiosintetizante. O fotossintetizante, ele transforma energia luminosa em energia química, ou seja, ele transforma luz em energia, sacou? O quimiosintetizante, ele catalisa reações químicas principalmente com ferro, nitrogênio e enxofre, para produzir essa mesma energia. Então, sem esses caras, a gente não consegue trazer a energia para as cadeias alimentares. Então, eles são fundamentais. Partiu questão? Vamos nessa. Dar uma olhada? Vamos lá. Questão 88 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. A questão diz o seguinte: o bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente. O impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Lande, dá uma olhada nessa frase. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. Olha que interessante. A gente tinha visto no outro momento uma questão que eu disse que era uma questão difícil. Sim. Essa questão eu classificaria como uma questão muito fácil. Por quê? Por quê? A resposta está no texto. A gente acabou de ler a resposta da questão. Vou ler de novo. Olha só. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade. Então, estou procurando um cara de nível trófico alto ou de nível trófico baixo? Baixo. Baixo. E a gente falou agora há pouco que na cadeia alimentar, quem é sempre o primeiro nível trófico? Produtor.
Vamos terminar de ler? Sim, vai. Vamos nessa, ó. O grupo de organismos mais adequados para essa condição do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica é constituído por, letra A, algas, B, peixes, letra C, baleias, letra D, camarões e letra E, anêmonas. Se a gente analisar, eu tenho 5 opções. Das 5, 4 são animais e 1 é uma alga. Desses 5, qual é o único que faz fotossíntese? A alga. Então só pode ser a resposta letra A. Então essa questão é aquela típica questão que o aluno não pode errar. Eu tenho uma frase para os meus alunos, tanto do online para o presencial, e isso é muito importante para a galerinha que acompanha a gente aqui na hora do Enem também. O que vai colocar ele dentro da universidade pública, através do Enem e do SISU, não é acertar a questão difícil, é não errar a questão fácil. Porque a maior parte das questões tem a dificuldade baixa e média. Então, se esse cara não errar questões como essas, ele consegue passar para qualquer universidade e qualquer curso. Agora, ele tem que ficar atento à malandragem da questão. Sobre essa malandragem, eu acredito que nessa questão é saber nesse vocabulário todo. Porque Exatamente. você vê bioindicador, biótico, abiótico, posição trófica, isso tem que estar na mente. Isso tem que estar na mente. Para essa questão, esses conceitos, eles não são relevantes. Como a gente viu, a resposta está ali no texto. Mas como a ecologia, você mesmo disse, 37% das questões da prova de biologia, elas são de ecologia, a gente pega questões de nível bem elevado. E por isso o cara tem que estar sabendo esses temas, né? Por exemplo, fator abiótico. Ele tem que saber que são os fatores não vivos, como temperatura, pressão, salinidade, pH. Fator biótico são os próprios seres vivos. Bioindicador é outro termo que aparece direto nas provas do Enem. O que é um bioindicador? O bioindicador, ele é utilizado no meio ambiente para me sinalizar alguma coisa. Como assim, Galves? Olha só. Bioindicador de pureza de água. A gente usa, por exemplo, as algas. Bioindicador de poluição. A gente pega os caras que são, por exemplo, filtradores. Os moluscos bivalves, marisco, ostra, mexilhão, os poríferos, as esponjas. E o último conceito que aparece aqui é a questão de cadeia trófica, que é a mesma coisa que uma cadeia alimentar. E os níveis tróficos são nada mais nada menos que os níveis da cadeia alimentar. Só lembrando, produtor, consumidor e decompositor. Toda cadeia alimentar tem que ter esses 3. Então, só reforçando o gabarito, opção A. É opção algas. A, exatamente. Show. Então Vamos chega lá. mais. Bom, a gente já falou que ecologia aparece pra caramba. Sim, Então, sim. Depois dos conceitos básicos de ecologia, a gente tem as questões relacionadas à cadeia alimentar, a gente acabou de ver uma questão, mas os temas mais abordados dentro da ecologia são os impactos ambientais, principalmente efeito estufa e eutrofização. Esses 2 caras aparecem pra caramba. Teve uma questão do Enem de 2017 que falou sobre características de adaptação ou mitigação ao efeito estufa. O aluno tem que ficar atento. Anota aí. Adaptar da seguinte maneira, né? O que está acontecendo? O planeta aqueceu. O que a gente pode fazer para se adaptar a essa nova situação? E mitigar significa minimizar. Então são características de mitigação e de adaptação. São completamente diferentes, tá? E um outro assunto vinculado à ecologia que aparece direto, número de questões assim arrasador, que é a questão do lixo. O lixo urbano aparece toda hora em prova. A questão da produção de metano pelo lixo, a questão do chorume contaminando os lençóis freáticos, a questão da gente usar o lixo para produzir metano e energia. Então, essas questões têm aparecido bastante no Enem também. E no bate-papo de hoje nós vamos falar com o Eduardo Casarotto, psicanalista, cientista e editor de vários livros. Tudo bem, Eduardo? Como que você está? Bem-vindo na hora do Enem aqui comigo. E eu queria falar de um assunto que incomoda muitos jovens, bullying. Por que acontece isso e como lidar melhor? Essa questão do bullying é uma questão muito importante porque ela ainda é frequente. Antigamente, pelo menos na nossa época, a gente sofria o bullying, mas isso não era um problema, né? Mas era um problema para a gente, criava trauma. Criava o trauma, mas não era ainda tido como um problema, né? E ainda bem que é tido, porque não pode existir o bullying. O bullying é uma coisa
que vem da insegurança, ela vem de forma de agressão ao outro, de forma de uma brincadeira, mas nessa brincadeira ela meio que humilha o outro, né? Todas as pessoas têm o seu orgulho, né? Ninguém quer ter o orgulho ferido, por mais que a gente tenha que ser humilde e evoluir nesse orgulho, o adolescente, às vezes nem o adulto, está preparado a ser humilhado, né? A ser colocado o seu defeito exposto. Então o bullying machuca. O bullying pode traumatizar bastante uma pessoa e nesse trauma ele carregar para a vida inteira. Às vezes não ter nem um casamento, nem uma vida sexual saudável, ou seja... Todo tipo de relacionamento, né, pode prejudicar. E como que lida com essa pessoa que faz o bullying? São dois pontos, né? Quem faz o bullying vem de uma insegurança e uma projeção do próprio ódio que sente no outro, né? A pior maneira que ele pode lidar com os próprios traumas é diminuindo o outro. Então, quando eu me sinto inferior, com a minha baixa autoestima, eu busco um reconhecimento, porque eu sou, na verdade, com essa arrogância, então, em vez de eu me superar, eu diminuo o outro. Então, se você faz o bullying, entenda que vem da sua baixa autoestima. E a melhor maneira de lidar com o bullying é sendo humilde e com bom humor. A virtude do bom humor ela é poderosa. E a única forma de lidar com o bullying de uma forma saudável é o auto-bullying. Então, se você era o gordinho, brinque com isso, faça piada de si mesmo. Se você é baixinho, faça piada de si mesmo. Se qualquer coisa que você que venham a zoar com você, que praticar o bullying com você, quando você faz o auto-bullying, você traz uma humildade e mata o bullying. Ninguém brinca mais, ninguém te zoa mais. Ou seja, se eu estou com um probleminha ali na matéria de biologia ou de matemática, alguém faz um bullying, não sabe fazer, você vai lá, sai de forma inteligente, ainda pede ajuda e tá tudo certo. Isso. O bom humor, a leveza, a humildade de se zoar. Então, tem que fazer piada de si mesmo. A vida fica leve, fica mais engraçada e ninguém vai pegar no seu pé com isso. É a única forma saudável de lidar com o bullying. Muito bom. Edu, muito obrigada pela presença na Hora do Enem. Eu te espero em breve para dar mais dicas para a gente aqui. Pode ser? Obrigado, gente. Até a próxima. Um beijo, até a próxima, Edu. Esse foi Eduardo Casaroto aqui na Hora do Enem. E amanhã tem muito mais Hora do Enem aqui pela TV Escola. Lembrando que a gente também está nas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube. Eu espero por vocês amanhã aqui na TV Escola. Um beijão e até amanhã.